Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos, os hebreus e os fenícios e persas, tá? Vamos falar sobre esses povos, né? Vamos falar sobre os hebreus e sua crença monoteísta, né? Aonde que esse estudo sobre a civilização hebraica, ela tem um dos marcos da historiografia. Então, não existe muitos vestígios, né, que determine a sua história. Tá? O que se sabe está relatado no Antigo Testamento, né, que é a primeira parte do conjunto de livros que constitui a Bíblia e a Tora, que é o livro, né, dos judeus, onde que a maioria dos feitos hebreus ele está escrita, né, nos primeiros livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e a esse conjunto que deu o seu nome de Pentateuco. Foi durante uma boa parte da antiguidade, tá, tanto oriental quanto ocidental, houve predominância, né, da crença religiosa politeísta, quer dizer, o culto aos antepassados. E a ética e a moral dos hebreus eles foram desenvolvidas, né, com a base no monoteísmo, que é numa crença de um só Deus, onde que a crença, né, que depois deu origem ao judaísmo e ao cristianismo. Então, a cultura, a política, a economia, a ética e a moral, que são as bases do fundamento religioso monoteísta hebraico. E são os principais legados desse povo para as civilizações contemporâneas. Aqui é uma imagem mostrando que os hebreus, né, é o segundo, né, relata a Bíblia que foram escravizados pelos egípcios na antiguidade. Os hebreus também se organizavam em 12 tribos, onde acreditavam que tinham assim sido eleitos por Deus, né, para serem separados de outros povos. Chamavam seu Deus de Jeová, né, ou Yahvé, que escolhia, tá, entre os homens aqueles que ensinaria sua palavra ao povo, onde que os primeiros líderes hebreus foram chamados de patriarcas, né, é aquele que tinha um destaque para Abraão, Isaque e Jacó. Segundo o livro do Êxodo, Moisés, um dos profetas mais importantes dos hebreus, ele recebeu no Monte Sinai as tábuas com os 10 mandamentos, que funcionavam como um código, né, de conduta a ser seguido pelo povo. Aqui nessa imagem, né, mostra, né, durante o Êxodo um dos momentos mais marcantes, segundo o relato bíblico, né, que é a abertura do Mar Vermelho pelo profeta, para que seu povo fugisse da perseguição do faraó, que havia se arrependido, né, de sua decisão. A origem e localização geográfica, né, o que está relatado no Pentateuco, é que a origem dos hebreus é semita, quer dizer, eles descendem de Sem, filho de Noé, né? Esse povo habitou a Palestina, né? Mais precisamente as regiões da Fenícia, tá? Da Síria e do deserto da Arábia. Assim como vários povos antigos, também no momento de sua fixação, né? Que foi em função da descoberta da agricultura, onde buscaram se estabelecer às margens dos rios. Tá? Nesse caso, os hebreus próximo ao Rio Jordão, né, que corta o território palestino. E o território hebreu também fazia fronteira com o mar Mediterrâneo a oeste. O Rio Jordão possibilitava aos hebreus as mesmas condições, né, que os rios como Tigre, Eufrates e Nilo propiciavam aos mesopotâmios e egípcios. Então, as terras próximas às margens do rio eram bastante férteis, né, e por isso, né, propicias à prática da agricultura, que inicialmente ela foi utilizada, né, para a subsistência, tá, onde que aos poucos possibilitou o comércio. Mesmo com a sedentarização, os povos hebreus que não se fixaram às margens do Jordão viviam em desertos, como o árabe, né, habitando os chamados oásis, onde faziam pastoreio de gado. Aqui é o mapa das diversas regiões, né,
onde os hebreus se estabeleceram, dando origem aos reinos de Judá e Israel, a organização política e a sociedade hebraica. Foi nesse período que os hebreus organizaram a sua sociedade, que foi por volta de 2000 anos antes de Cristo, onde demonstra que desenvolveram as ideias de centralização política. Nos oásis que mencionávamos, eles viviam como seminômades e também organizando-se no formato de clãs patriarcais. Essa função do patriarca era para decidir e para estimular a desigualdade, de forma a manter o poder sobre a comunidade, o domínio de sua região, impondo suas concepções a seus subordinados e justificando aí a manutenção dos seus status superior. Então, esses agrupamentos humanos liderados por esse patriarca, ele deveria decidir todas as questões políticas, todas as questões econômicas e religiosas, ok? Aonde que essa fase da sociedade hebraica ficou conhecida como o período dos patriarcas. Os patriarcas, eles eram os representantes de Deus na terra e também os principais responsáveis pela política e economia na sociedade hebraica. Exerciam as funções de chefe militar, sacerdote e juiz, além de escravizar pessoas. Podemos dizer também que a sociedade era patriarcal, pois ela tinha apenas os homens, o direito político e econômico garantidos, enquanto que as mulheres eram tratadas como os objetos pertencentes aos homens. Aqui mais no Antigo Testamento, os patriarcas eram muito respeitados, pois eles eram os indicados por Deus para liderar o povo hebreu. A secundarização da mulher na sociedade hebraica, ela ficava clara na educação que era dada às crianças e aos adolescentes, enquanto que os meninos eram educados para assumir posições importantes na sociedade, como guerreiros, administradores e até mesmo patriarcas. As mulheres eram educadas apenas para o casamento. Uma das funções designadas por Deus para os hebreus era crescer e multiplicar. Em outras palavras, povoar o mundo. Ao se casarem, as mulheres passavam a ser propriedade do marido. A forma de escravização dos hebreus era diferente dos outros povos da antiguidade. Existiam dois tipos de escravos, os próprios hebreus e os estrangeiros. Os hebreus escravizados geralmente haviam cometido crimes ou contraído dívidas que não podiam pagar. Já os estrangeiros eram exilados após seu povo ter sido derrotado em guerra contra os hebreus. Embora escravos podiam ter bens como sua própria casa, além de poderem se converter ao judaísmo e casar. O êxodo hebreu foi o momento mais importante da história dos hebreus. Foi um episódio que se refere, um episódio bíblico, de acordo com o qual os judeus, escravizados no Egito, teriam conseguido fugir da terra estrangeira, retornando à sua terra de origem, Canaã, sob a liderança de Moisés. Quem liderou a retirada dos hebreus do Egito em direção à terra prometida, chamada Canaã, foi Moisés. Esse profeta já havia sido criado como um príncipe do Egito, pois sua mãe hebraica, para salvar a criança do soldado, do faraó, colocou numa cesta de vinho e lançou no rio Nilo. Então o menino foi resgatado pela filha do faraó e criado como um verdadeiro habitante do Egito. Após descobrir sua identidade verdadeira e se revoltar com a difícil situação de seu povo, Moisés liderou os hebreus na jornada em direção à terra prometida, afirmando ter recebido um aviso de Deus. Então, foi nesse percurso que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos,
Moisés não conseguiu terminar o êxodo, cabendo a Josué, o seu sucessor. Aqui é uma imagem, né, onde conta a Bíblia que Moisés foi achado no cesto no rio Nilo e criado como um príncipe do Egito. Né? Posteriormente, conduziu os hebreus à terra prometida, né, Canaã. A formação do Estado hebraico, né, foi um processo, né, de formação do Estado hebraico, segundo o relato bíblico. Não ocorreu facilmente, onde os hebreus foi marcado por conflitos e tragédia, onde ajudaram a formar o caráter centralizador desse povo. Como sabemos, né, o êxodo é liderado por Moisés, mas concluído por Josué. Objetivava, né, o que? O retorno a Canaã. Ao chegarem lá, os hebreus encontraram outros povos e que se fixaram na região deste o exílio. Então, os cananeus e os filisteus. Os hebreus passaram então a armar conflito contra esses povos pela terra prometida, além da teoria do êxodo. 3 teorias são defendidas como as possíveis explicações para o processo de recuperação das terras de Canaã. Primeiro foi a teoria da ocupação pacífica, né? Que essa teoria ela foi a concepção de que quase não houve conflito com o retorno dos hebreus a Canaã, né? Aonde que entende-se que o retorno se deu assim como o assentamento de vários agrupamentos ao longo da Palestina, tá? Aonde eventualmente entravam em confronto. A teoria da revolta, ela foi segundo a linha, né, que não houve o êxito hebreu, tá? Antes, camponeses teriam assimilado novas ideias, né, revoltados com os cananeus, supuseram a fase da religião politeísta, onde chegaram ao monoteísmo, unificando aí. Então, aonde diversos conflitos teriam ocorrido nesse processo. E a terceira foi a teoria da evolução pacífica, tá? Que também é uma hipótese de que a unificação entre cananeus e hebreus não aconteceu de forma rápida, devido a algumas diferenças religiosas, né? Onde foram sanadas com o tempo. Então, de fato, com a chegada do povo hebreu, várias tribos foram fundadas na região e os conflitos eram constantes, geralmente contra os filisteus e cananeus. E os hebreus não se uniam quando havia ameaça de ataque de outros povos. Nesse período, a figura política dos juízes foi decisiva após a ocupação dos hebreus em Canaã. As 12 tribos passaram a ser administradas pelos juízes, onde que eles eram líderes, né, políticos e religiosos, cabendo-lhes todas as decisões que fossem tomadas. Então, era tido pelos hebreus como herói, né? Os principais juízes relatados na Bíblia foram Sansão, Gideão, Samuel, Otoniel e, inclusive, uma mulher, né, chamada Débora. A unificação do Estado hebreu, né, ela foi exatamente, né, no calor das lutas travadas contra os cananeus e os filisteus, né, que são habitantes, né, estabelecidos na Palestina, onde que se deu aí a formação da unificação do Estado hebreu. Saul foi o primeiro rei, né, do agora chamado Estado de Israel, onde sofreu várias derrotas no processo de expansão militar, segundo a Bíblia, né, após a derrota dos hebreus, pelas mãos do filisteu na batalha de Monte Gilboa. Saul pediu ao escudeiro que o matasse. E como o ajudante se recusou, o rei se matou caindo sobre a própria espada. O mau governo do rei Saul, principalmente devido ao insucesso nas tentativas de expansão militar do Estado de Israel, causou uma instabilidade na população das cidades-estado. Como resultado, as 12 tribos ameaçaram se dividir. Então, um fato foi decisivo para que isso não acontecesse. Foi a invasão dos filisteus. Após a morte de Saul, né, o estado se dividiu
e aonde que Davi chegou ao poder, recebendo aí o título de rei na parte sul de Israel, onde ele teve de combater com o exército dos filisteus, que eram liderados pelo guerreiro Golias, né, um gigante. Davi ganhou o duelo. Muitos consideraram que a história é apenas uma metáfora para o fato de que as poderosas forças dos filisteus terem sido derrotadas pelo pequeno exército de Israel. Em função dessa vitória, Davi conseguiu unificar uma vez, né, o território hebreu e difundiu a cidade de Jerusalém como capital, onde organizou um forte exército, né, conseguindo aí por uma prática com seus objetos de expansão militar e territorial. Tá? Onde Davi, né, o rei Davi, ele ficou conhecido por ter derrotado os filisteus e estabelecido Jerusalém como capital, né, do Estado hebreu. Essa imagem, né, é um relato de Davi e Golias, né, às vezes é encarado como uma simbologia em referência à vitória dos hebreus sobre o poderoso exército filisteu. Após o governo de Davi, Salomão, seu filho, assumiu o poder e governou até o ano de 935 a.C., onde ficou conhecido como um rei, né, com característica marcante na administração, onde possuindo aí o estilo militarista e conquistador. Salomão se destacou por ter organizado o Estado de Israel, agradando bastante seu povo. No início de seu governo, conseguiu melhorar e aumentar a produção agrícola, né, com o excedente, destinando-se aí ao comércio externo, e investiu também na construção de obras públicas como templos e palácios. Aos poucos, a administração se enfraqueceu devido ao alto custo de construção e manutenção das obras públicas, financiadas com impostos pagos pelas tribos, e também pelo fato de que os funcionários eram forçados a participar dessas construções. Então, essa situação causou grande insatisfação no povo, trazendo estabilidade e crises. Aqui nessa imagem mostra Salomão, né, que era conhecido por sua sabedoria, né, e onde está representando aqui um julgamento no qual duas mulheres lutam pela mesma criança. Sobre a divisão de Israel e sua decadência, aconteceu toda essa crise, tá? Devido após a sua morte, seu filho Roboão assumiu o trono, mas devido ao descontentamento em relação aos impostos, as 10 tribos do norte separaram-se e proclamaram Jeroboão como seu rei. Então, Israel foi dividido entre o reino de Israel, né, e o reino de Judá, que era composto por 2 tribos. Aqui é um mapa, né, apresentando aqui toda essa parte que fala sobre após a morte do rei Salomão, né, onde que o Estado hebreu se dividiu em 2 reinos, né, o de Judá e o de Israel, como descreve aqui o mapa. Tá? A legenda, né, o território progressivamente ocupado pelas tribos de Israel, né, ao fim do 2º milênio, e o amarelo aqui, territórios mantidos como tributários pelo rei Davi e perdidos, né, por Salomão. Essa divisão trouxe mais problemas do que soluções para os hebreus, visto que, estando divididos, ficavam mais frágeis, possibilitando invasões de outros povos, sem contar com a grande rivalidade, né, que nasceu-se e consolidou entre os reinos, né, de Judá e Israel. Em 721 a.C., os assírios, que eram muito militaristas e tinham um exército bastante organizado, invadiram e dominaram o reino de Israel, que foi destruído. O reino de Judá sobreviveu às investidas assírias, né? Mas em 596 a.C., Judá caiu diante da invasão dos babilônios, dando início ao chamado cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia é um nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus, né, do antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor II. Em 539 a.C., os persas derrotaram os babilônios
e libertar os judeus devido à forma de organização política persa, onde dava certa autonomia aos territórios conquistados, e que os judeus ainda passaram por situações difíceis com as invasões do Macedônio de Alexandre o Grande, né, onde que os romanos e os judeus fugiram da dominação romana e migraram pelo mundo, sem destino específico, dando início ao movimento que ficou conhecido como diáspora. Vamos falar agora sobre os outros povos, né, que são os fenícios, né, e os persas. Né? Os fenícios foi uma região localizada no Oriente Médio que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, o que propiciou o desenvolvimento de técnicas de navegação que eram bastante, né, úteis. E por isso, onde que os fenícios foram chamados de povos do mar, tá? Essa região também fazia fronteira com a Síria, a Palestina e a Mesopotâmia. Também a existência dos fenícios vai de 2300 a.C. a 65 AC. Tá? Os povos fenícios, ele foi assim, eles viviam na nossa Palestina entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, né, a Síria e Israel. E eles também são conhecidos como o povo do mar, né, porque eles foram grandes mercadores, né, marítimos, e contribuíram também para o desenvolvimento da astronomia, destacando-se aí também, né, na civilização antiga, que eram os persas e também os hebreus. Tá, aqui é um mapa onde fala sobre as cidades, mostrando as cidades-estado da Fenícia, né, que foram construídas na costa do mar Mediterrâneo. Né, conforme já foi falado, né, os fenícios eles se desenvolveram a sua economia com a base no comércio, né, que era realizado quase totalmente pelo mar, aonde também que as principais rotas eram o Egito e as cidades gregas, que também realizavam comércio em forma de caravanas para a região central do Oriente Médio. A organização política da Fenícia era baseada em cidades-estados, né, que eram cidades autônomas, onde elas tinham suas próprias estruturas, onde tinham suas regras e se juntavam apenas quando a região sofria ameaça de invasão de outros povos, né, aonde que os constantes contatos com outras civilizações de regiões distantes proporcionaram aos fenícios um grande desenvolvimento cultural. O alfabeto que usamos, né, o latino, que tem origem fenícia e foi incorporado pelos romanos no período da dominação após as guerras púnicas. Aqui é onde fala um pouco da história política dos povos do mar, né? Que o sistema político dos fenícios tinha relação direta, né, com a economia desse povo, principalmente a atividade comercial. As cidades-estados fenícias elas desenvolveram o controle e a centralização política de acordo com as classes mais ricas da sociedade, em sua maioria formadas por grandes comerciantes, e é onde que vários centros urbanos começaram a ser construídos, né, devido a forte, né, ao que era o forte comércio. E a partir daí, né, cidades como Bíblios, Tiro, Sidom, Simira, Arfis, Ugarit e Beirute são umas delas. Aqui é uma foto das ruínas da cidade fenícia, né, de Bíblios, que é uma das mais importantes da época. E não existia na Fenícia um estado de fato, né, embora a cidade se reunisse em tempos de guerra, né, em tempos de guerras e conflitos para melhorar suas defesas ou quando seu comércio era atacado por outros povos. Mesmo sendo independente, as cidades-estados se organizavam, né, numa espécie de república plutocrática, né, quer dizer, controlada por uma elite financeira, né, de comerciantes. A administração de cada cidade-estado fenícia era a responsabilidade de 2 sufetas, que eram reis eleitos pela elite. Tá? E cada um deles tinha a responsabilidade de administrar tanto política quanto economicamente,
onde que tinham também a obrigação de organizar o exército e defender o território fenício. Agora, os sacerdotes eram responsáveis pelos cultos religiosos e também exerciam o poder político. Agora, os fenícios criaram uma liga portuária por meio das relações comerciais estabelecidas entre suas cidades como forma de garantir a força do comércio. Aqui apresentando um mapa que demonstra as rotas comerciais, né, e as colônias fenícias. Observando aqui pela legenda, né, pelas cores, vocês vão destacar as rotas, tá? E as colônias e a parte fenícia, onde que é as pontinhas cor-de-rosa fenícia, a laranja a colônia fenícia, e as rotas são essas setas que vocês estão observando aí. O período de grande ascensão política e econômica, a ascensão aqui quer dizer uma subida, uma elevação na política, né, e na economia da Fenícia, durou mais de 1000 anos. No entanto, mesmo com toda a aparente consistência, o fato de o território ser formado por cidade-estado autônomas, sem a formação de um Estado que pudesse garantir melhor, né, proteção militar, fez com que os fenícios não conseguissem reagir à invasão de diversos povos. O primeiro grande ataque aos fenícios se deu no ano de 539, né, que foi o fruto do processo expansionista dos persas liderado por seu rei, que é o rei Ciro. Os persas dominaram a Fenícia e estabeleceram sua organização política, dividindo a região em 4 satrapias. Né? A satrapia aqui, quando nós estamos se referenciando, estamos falando, né, das províncias. Né? A satrapia era governada por uma sátrapa, que era nomeado, né, pelo rei, tá? E aonde que são as cidades, né, de Sidon, Tiro, Arvad, Biblos, e tinha uma certa autonomia essas cidades, né, que eles viviam com a função dos persas. Muitos fenícios migraram para outras regiões com suas colônias em Cartago, fugindo do ataque persa. O domínio sobre as cidades fenícias foi fundamental para os persas, que aprenderam as técnicas de construção de embarcações, posteriormente utilizadas nas guerras e conquistas. Por volta do ano 332 a.C., o macedônio Alexandre o Grande iniciou o processo de dominação da Fenícia, atacando as principais cidades-estados. Começou por Tiro, depois Sidon e outras. Durante o jugo dos macedônios, o helenismo grego teve grande força, onde que as principais rotas comerciais ficaram sob seu domínio, fazendo com que os fenícios se estabelecessem em outras regiões, como a já citada Cartago, em busca de novas rotas comerciais. Os fenícios foram praticamente dizimados após se fixarem em Cartago, pois passaram a ser alvo de ataques dos romanos, que queriam estabelecer seus domínios na parte norte do mar Mediterrâneo. Após 3 guerras púnicas, né, os fenícios foram destruídos. A força do comércio fenício é sobre a sua localização geográfica, né, sem dúvida, determinantemente para o grande desenvolvimento econômico, né, desse povo. Então, o fato de ter acesso direto ao mar Mediterrâneo, ele estimulou assim a criação também de técnicas de navegação, onde que eram usadas quase exclusivamente no comércio marítimo. Mas a civilização fenícia ela não dependia só do comércio. Como também a maioria dos povos da Antiguidade Oriental, os fenícios desenvolveram a agricultura e também usaram inicialmente para sua subsistência, mas com o tempo passaram a usar o que? O excedente de produtos no comércio marítimo. O comércio que tanto caracterizou essa sociedade, ela não se dava apenas pelo mar, mas também por caravanas, né, que seguiam trechos de rotas específicas, e essa relação econômica que inicialmente se deu à base de escambo, quer dizer, troca de produtos, ocorria por rotas pelo deserto, né,
como o comércio de troca foi substituído pelo pagamento em moedas, né, que eram cunhadas e que passaram a ser usadas em larga escala. Inicialmente, né, o comércio, tanto por terra quanto por mar, foi realizado com as cidades gregas, né, principalmente com produtos como madeira, o vidro e a púrpura do Tiro. Então, a púrpura era uma tinta, né, gerava uma tinta muito assim apreciada pelos gregos, né, onde que usavam para colorir suas roupas. E com a dinamização do comércio e o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, tanto a Grécia quanto a Fenícia, elas iniciaram um processo de quê? De expansão territorial, colonizando aí diversas regiões, que se tornando, né, consequentemente, potências marítimas. Os fenícios, eles financiaram, né, seu processo de expansão por meio de quê? Da comercialização, né, da púrpura, onde surgiu a necessidade de colonizar, né, algumas regiões que pudessem ser usadas como entrepostos comerciais, aonde, dentre as principais, destacaram-se Cartago, né, no norte da África, e terras banhadas pelo Mar Cáspio e pelo Mar Negro. Aqui é a principal atividade econômica, né, dos fenícios, que era o comércio principalmente pela via marítima. A cultura fenícia e a criação do alfabeto, né, nós vamos ter um conhecimento aqui falando sobre, vamos começar a falar sobre a religião, né, que foi por meio do comércio marítimo, tá, onde que a civilização fenícia ela conseguiu influenciar, né, todos os povos, aonde também assimilou, né, muito das outras culturas. Os fenícios eram politeístas, seus deuses eram associados aos elementos da natureza, né? Quem são eles? Como a chuva, o vento, as montanhas e também as árvores. Então, cada cidade tinha seu principal deus, tá? E que era cultuado sob a orientação dos sacerdotes. Aqui é sobre o alfabeto fenício, né? Que o alfabeto ele tenha surgido em função do próprio comércio, onde que à medida que as atividades comerciais, principalmente marítimas, elas aumentavam, né, cresciam aí com a necessidade de desenvolver uma simbologia que pudesse auxiliar no registro de entradas e saídas de mercadorias. Então, com o fluxo de moedas usada nas relações comerciais, né, constituindo aí também 22 letras, todas consoantes, e esse alfabeto foi incorporado pelos romanos e gregos, dando origem ao alfabeto latino, que por conseguinte, né, ele originou o alfabeto utilizado por todos nós brasileiros. Vamos falar um pouco sobre os persas e a sua força expansionista, né, onde que deram origem à sua localização geográfica, né, na região chamada Planalto do Irã, que fica entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Tá? Os seus territórios faziam fronteira com o Golfo Pérsico, né, a Mesopotâmia e a parte da Ásia, mais precisamente na altura do rio Indo. Muito provavelmente os persas descendiam de tribos nômades oriundas da Ásia Central e do sul da Rússia, onde que se fixaram, né, assim como a maioria dos povos da antiguidade, tá, da oriental, e em regiões banhadas por rios, buscando terras férteis para o seu desenvolvimento também na agricultura. Aqui também apresentando o Império Persa, né? Esse aqui é um mapa, né, que revela os trechos da conquista dos diferentes, né, fase por diferentes reis. Essa situação de dominação começou a mudar com o surgimento. Que pariu! O Império Persa atingiu uma extensão territorial gigantesca, chegando a dominar a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina, o Egito, a parte oriental da Grécia e uma pequena porção da Índia. Esse império
só ruiu com a invasão dos macedônios, sob a liderança de Alexandre em 330 a.C. Dentro da história política, nós podemos falar sobre o processo de dominação dos medos, né, que é um outro povo também que durou muitos séculos, né, onde deu aos persas uma condição única de sobrevivência e também de superação. Aprenderam a assimilar técnicos militares dentro das organizações, foram também fundamentais para que derrotasse os medos e unificasse o território, formando o seu próprio império. Ciro, que havia unificado a Pérsia, também foi responsável pelo processo de expansão territorial, que onde levou o seu reino a ser um dos maiores da história dos povos da Antiguidade Oriental. Aqui é o túmulo de Ciro II, né, da Pérsia, mais conhecido como Ciro o Grande, né, criador do maior império até então visto na história. Aqui fala sobre o governo, né, do Ciro, que dominou a Líbia, né, e a cidade grega da Ásia Menor, que é Sardes e Mileto. Tá? Também realizou uma guerra bastante violenta contra os babilônios, que foi liderado pelo Nabucodonosor, né, que nessa época havia escravizado os judeus, tá? No episódio que ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia, né, onde os judeus foram libertados pelos persas, que também anexaram a Fenícia, a Síria e a Palestina. Então, essas dominações elas foram significativas, onde possibilitaram aos persas controlar a costa do mar Mediterrâneo. E dessa forma poderiam o quê? Avançar por via marítima, né, para estender seus domínios por outras regiões, impulsionando aí pelas grandes embarcações produzidas pelos fenícios. Podemos falar também sobre a estrutura organizacional, né, e administrativa dos persas, que atingiu aí uma extensão muito grande. E também a sua unificação realizada por Ciro, que derrubou os medos, né, a consolidação enquanto Estado organizado se concretizou, houve administração que teve uma extensão territorial com uma variada diversidade populacional, onde que seria necessário uma estrutura bem organizada e que fosse possível estabelecer o controle das ações. Onde que o rei persa Dario I foi fundamental nesse processo, né, pois entendia que para um melhor controle ele deveria respeitar o cotidiano cultural e social dos povos conquistados. Aqui é uma imagem de Dario I, né, que foi o rei responsável pela divisão do Império Persa em satrapias. E, para facilitar as cobranças desses impostos, Dario I fez o quê? Ele criou um sistema, né, cujos os agentes tinham a incumbência da fiscalização, facilitando aí pela criação de uma moeda, era o dárico. Então, esses funcionários ficaram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei.